Gerenciamento de closet. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, e sejamos com isso contentes. 1 Timóteo 6, 7 a 8. Acho que essa passagem fala, de certa forma, um pouquinhozinho sobre essa tendência de minimalismo, né, que nós temos agora. Que nem todas as pessoas aderiram, nem todas as pessoas vão aderir, que tem sim muito a ver com personalidade, com objetivo, com a forma como as pessoas gostam de se expressar. Porém, eu acho extremamente importante que na hora de trabalhar um guarda-roupa, nós observemos que nós, mais uma vez, não estamos ali para montar looks, e sim para ensinar a nossa cliente ou o nosso cliente a como cada peça que ele tem no armário, cada blusa, cada calça, cada saia, vestido, gravata, seja o que for, são na verdade ferramentas de comunicação, ferramentas para expressar quem eles são, o que eles desejam, quais são os objetivos de vida pessoal e profissional. O nosso objetivo com o gerenciamento de guarda-roupa vai além de montar looks, é de verdade criar uma identidade que faça sentido para o nosso cliente. Vocês já devem ter ouvido falarem sobre essa pesquisa, essa teoria do Dr. Albert Mehrabian. E essa pesquisa nos diz, então, que 55% do responsável por uma comunicação de sucesso está na comunicação visual, ou seja, na nossa imagem pessoal, na nossa aparência, o que nós vestimos. 38% seria então referente àquilo que a gente comunica sem falar, né? Nossos gestos, nossa forma de andar, as nossas expressões faciais. E apenas 7% está de verdade nas palavras que nós usamos, na nossa comunicação verbal. Isso nada mais é do que uma grande bobagem. Isso não é verdade. Muitas pessoas usam isso como uma forma de vender o seu serviço e mostrar o quanto importante a imagem é. E sim, a imagem é extremamente importante, ela é capaz de levar adiante uma comunicação muito maior, muito mais complexa do que muitas vezes as pessoas imaginam. E nós sabemos sim que através de linhas, através de design, através de cores, é possível levar as pessoas a entenderem o nosso objetivo muito mais rapidamente. Isso não se questiona. Esses percentuais, no entanto, são referentes a uma pesquisa que o Dr. Albert fez sobre pessoas falando sobre sentimentos, pessoas se abrindo sobre suas emoções e conversando com as pessoas sobre como se sentem em relação uma a outra, quanto a dificuldades emocionais e tudo relacionado exclusivamente a afetivo. Ou seja, essa pesquisa não foi feita em cima de roupas, ela não foi feita em cima de uma imagem pessoal, ela não foi feita em cima de uma apresentação de aparência pessoal. Não, ela foi feita entre pessoas comunicando dor, comunicando amor, que são coisas bem diferentes. Portanto, não utilizem essa pesquisa como gancho para vocês venderem o serviço de vocês. A consultoria de imagem, ela já é importante, ela já traz resultados por si. Nós não precisamos utilizar pesquisas que não são realmente verdadeiras. Confesso, eu já fui enganada por essa pesquisa. Já usei. Mas depois que eu estudei e entendi a origem dela, eu percebi que ela não tinha nenhuma relação. Por isso, mais uma vez, eu convido vocês a pensarem, a refletirem, a buscar mais informações sobre o que vocês veem por aí, em mídia social, em blogs e mesmo em cursos que vocês façam. Entendam que vocês estão tendo acesso à informação, mas que essa informação muitas vezes tem sim que ser testada, confrontada. É assim que vocês vão crescer e é assim que vocês vão poder entregar para o cliente de vocês um melhor resultado sempre. O que é verdadeiro, entretanto, é de que sim, em 7 segundos de exposição da nossa pessoa, da nossa imagem, num lugar sem qualquer falar, sem qualquer expressão verbal, as pessoas já estão tirando conclusões sobre nós. Tirando conclusões sobre o cliente que você vestiu. Se o seu cliente tem objetivos, é seu dever
mostrar esses objetivos através do que ele está vestindo, sim. Porque quando as pessoas nos olham, em apenas 7 segundos elas são capazes de perceber nosso nível de educação, o nível social e econômico em que vivemos, a nossa credibilidade, eles vão concordar, vão ter vontade de participar conosco de alguma atividade ou não, simplesmente por nos olharem. A competência que está explícita na imagem, a pessoa vai se mostrar mais ou menos competente pela forma assim como ela se apresenta. A sua honestidade, confiar ou não confiar em alguém. O nível de sofisticação dessa pessoa, da sua exigência, a sua opção sexual também, seu nível de sucesso, a sua inclinação política, se a sua orientação é esquerda ou direita, a sua influência religiosa, se ela é de origem cristã ou não, e sim, seus desejos sociais e profissionais. Tudo isso está disponível em 7 segundos de observação. Por isso que eu digo que é muito importante que esses 7 segundos sejam bem aproveitados. A gente tem que garantir uma primeira impressão de sucesso, porque a gente não tem uma segunda oportunidade para uma primeira impressão. Até porque, se essa primeira impressão é negativa, nós teremos que ter muito mais tempo para desfazer essa má impressão. Vão ser necessários não 1, nem 2, nem 3, tampouco 4, mas 7 ou até mesmo 8 encontros para desfazer uma impressão negativa. Ou seja, 7 a 8 encontros de resultado positivo para que a pessoa passe então a ter credibilidade e que ela volte a nos entender como pessoas que ela gostaria sim de interagir. Esse estudo está disponível em Harvard. Mais uma vez eu saliento aqui. Se em 7 segundos tudo isso acontece, tudo isso é desvendado e vamos precisar de até 8 encontros, né, para conseguir então desfazer essa primeira impressão que foi ruim, nós não podemos desperdiçar a primeira. O que vem a ser um guarda-roupa inteligente? Um guarda-roupa inteligente é aquele que vai, de maneira eficaz, trazer os resultados dos objetivos pessoais e profissionais do cliente de vocês. E para cada pessoa, esse guarda-roupa inteligente vai ter uma cara diferente. Eles não são iguais, eles não são padrão. Não existe obrigatoriedade nenhuma em guarda-roupa algum de uma pessoa, por exemplo, ter que ter um escarpão preto, ter que ter um tailleur, um terninho, ter que ter uma saia reta, ter que ter uma camisa branca. Essas obrigatoriedades são falsas. Por quê? Porque cada pessoa vai se expressar da sua maneira e a roupa é uma ferramenta delas. Eu acredito sim que muitas pessoas vão ter uma camisa branca, mas a camisa branca de cada uma vai ter a sua própria identidade. Ela não vai ser a mesma. E o escarpão preto, exatamente a mesma coisa. Não vai ser o mesmo. Pode ser que o escarpão preto da sua cliente seja um marinho. Pode ser que ela não tenha escarpão. Pode ser que seja uma sapatilha. Nós temos que entender quem é esse cliente e entregar para ele o que ele precisa e não o que ditam que deve ser usado. Portanto, as escolhas no vestir podem motivar ou contaminar as ações dos seus clientes. Lembre bem, uma roupa, ela veste a gente da nossa personalidade, mas ela também nos traz emoções que estão vinculadas àquela roupa. Um dia de sucesso começa sim por um guarda-roupa bem planejado. Se o guarda-roupa tiver sentido, estiver relacionado com a realidade da sua cliente, ela vai ter sim um dia de sucesso. E a sua tarefa como consultora é então instruir os seus clientes para que possam tomar decisões conscientes sobre as suas roupas, considerando elas como ferramenta de comunicação, que é uma ferramenta para traduzir suas vontades, anseios e crenças numa imagem adequada.
Como então que vocês vão ajudar seus clientes a fazer escolhas acertadas? Como que esse guarda-roupa vai vir a ser inteligente? Tem algumas coisas que nós devemos observar sempre. Por exemplo, roupa custa dinheiro. Sendo assim, uma roupa parada é dinheiro mal investido. E além disso, uma roupa parada também é igual a uma roupa mal cuidada. Ela vai estar num estado que a gente não dá atenção para ela e mais uma vez ela vai ficar de lado, porque a gente vai acabar não usando ela nunca. Por isso que é imprescindível que na hora de fazer as escolhas das roupas dos seus clientes, primeiro, o cliente é que vai ter a palavra final. É ele que vai amar a peça. Não basta gostar. Gostar, eles vão gostar das peças que eles compram sozinhos. As peças que a gente oferece, o cliente tem que amar. O caimento tem que ser perfeito. Nós não vamos entregar para o nosso cliente alguma peça mais ou menos. O nosso cliente não é mais ou menos. O nosso cliente é estrela e ele merece perfeição de caimento. Tem que ser uma peça que venha para contribuir com a história dessa pessoa. Ela tem que ser uma participação coadjuvante numa história relevante de sucesso. Portanto, nós não vamos escolher peças que daqui 1 mês, 2 meses, os nossos clientes ou mesmo nós possamos nos arrepender dessa escolha. Peças de qualidade. Nós temos que mostrar o quanto vale investir em qualidade versus quantidade. E flexível. O que eu digo com flexibilidade é, no mínimo, essa peça que nós vamos incorporar no guarda-roupa tem que compor com 3 outras já existentes. Não é correto comprar uma peça pensando, agora eu preciso comprar tal e tal peça para coordenar. Não. As peças têm que entrar no guarda-roupa para fazer com que o guarda-roupa atual seja ainda mais versátil e não para fazer com que o nosso cliente tenha que fazer mais compras. Durabilidade. Essa peça não pode ser uma peça que vai entrar no guarda-roupa e sair muito rápido. O que nós levamos para o cliente tem que ser peças que marquem e que eles digam, nossa, eu ainda uso essa peça, como foi uma compra acertada, preciso falar com essa consultora de novo. E por fim, essa peça tem que estar de acordo com você. E você aqui não é você, minha querida consultora. Você aqui são os valores, os objetivos, as cores, o estilo. São 4 palavrinhas que vão nos lembrar de pensar sempre em tudo que está sendo utilizado como ferramenta para compor, então, esse guarda-roupa. Vamos pensar um pouquinho sobre o estilo de vida do cliente, mas agora com mais carinho, com mais detalhe. Vocês têm que observar quanto tempo do seu dia, quanto tempo da sua semana o cliente gasta com determinadas atividades. Qual é a ação, a atividade que mais se repete ou que é mais duradoura, mais longa na rotina do cliente? Seria trabalho? Quem sabe o tempo que fica com a família, interagindo com filhos, ou mesmo lazer, passeando, festas. Pode ser que seja jantares ou ainda festas mais importantes, reuniões sociais como formaturas, eventos profissionais, quem sabe atividade física. Faça um mapeamento das atividades mais frequentes. Você deve entender a rotina do seu cliente para poder entregar para ele o percentual adequado de cada ferramenta que ele vai fazer uso. Para nós termos ideia de um equilíbrio, a gente tem que enxergar realmente a proporção em que cada área da vida está sendo contemplada. Se a pessoa passa, por exemplo, 10 horas por semana se divertindo, ela vai ter que ter um número adequado de roupas para essas 10 horas. Quanto tempo ela passa na cozinha ou em restaurantes? Quanto tempo ela está dormindo? Quanto tempo ela fica no trabalho ou se locomovendo, que ela precisa de mais conforto? O armário ideal, ele é um espelho da rotina do cliente. Vamos ver então o que é a fórmula custo por uso. E aqui nós voltamos para a matemática para fazer com que a imagem seja mais verdadeira e que faça mais sentido.
O que nós temos na fórmula do custo por uso, na verdade, é o seguinte. Nós vamos pensar o valor da peça. Quanto é que custa esta calça? Vamos dizer, esta calça custa $100, por exemplo. Se ela custa $100, quantas vezes eu vou usar? Eu vou usar ela 10 vezes. Ou seja, 100 dividido por 10, cada vez que eu estou usando ela está me custando $10. O que eu tenho que imaginar aqui, então, para chegar nessa conta? Como é que eu vou fazer um cálculo de número de uso? Vamos pensar, por exemplo, numa pessoa que é extremamente esportiva e que usa muito calça jeans. Se ela comprar uma calça jeans, ela vai usar primavera, verão, outono e inverno? Muito provavelmente ela vai usar primavera, verão e outono. Primavera, outono e inverno, eu digo, esquece o verão. No verão, é menos provável que ela use jeans. Então, vamos pensar num país onde as estações são bem definidas. E nós temos, então, 9 meses do ano onde ela vai usar calça jeans. Desses 9 meses no ano, será que ela vai usar essa calça todas as semanas? Ou será que ela vai usar semana sim, semana não? Se eu pensar que cada mês tem 4 semanas, vamos fazer uma conta redonda, 4 semanas. Se ela for usar semana sim, semana não, são 2 usos. Então, 2 usos por mês vezes 9 meses são 18 vezes que ela vai usar por ano. Se eu pegar o valor da calça e dividir por 18, eu estou imaginando quanto que ela pagaria se numa emergência ela precisasse pegar aquela calça e sair correndo e não fosse mais usar na vida, só uma vez. Esse custo tem que ser um valor que ela diga, beleza, eu pagaria essa calça para usar só uma vez, eu pagaria $10, eu pagaria $5, eu pagaria $100 para usar só uma vez. Se esse valor final fizer sentido, tá valendo. Por exemplo, se eu pegar uma blusa da H&M, que vai custar aqui $7, e eu chegar para vocês e disser assim, então tá, vamos ver se essa camisa vale a pena. Ela é de uma qualidade inferior. Ela é modinha. Pode ser que ela só fique na tendência por mais um mês. Nesse um mês mais, quantas vezes vocês vão usar essa camisa que custou $7? Mais 2 vezes? Teria valido a pena pagar R$3,50 para usar essa camisa uma vez só? Muitas vezes eu diria que sim. Então vale a pena, porque eventualmente essa camisa de $7 vai ser usada mais do que 2 vezes. Aí tá valendo a pena. Já se essa mesma camisa da H&M custasse, por exemplo, $70, e aí a gente olha para ela e sabe que ela não vai durar até o final de uma estação, e eu vou usar ela mais 2 vezes, 3 vezes no máximo, se eu tiver 70 dividido por 3, será que está valendo a pena eu pagar aproximadamente $22, $23 para usar uma vez essa camisa da H&M? Eu diria que está caro. E daí essa compra não vale a pena. É assim que a gente vai entender se o cálculo, se o resultado final vai valer para o cliente comprar ou não uma peça. Esse cálculo não se aplica para roupas tipo vestido de noiva, vestido de madrinha, vestido de festa social. Esses vestidos, a contabilidade é feita de uma maneira diferente. Isso aqui são para roupas que entram num guarda-roupa padrão de trabalho, de lazer, de alguém que vai usar com uma determinada frequência e não apenas uma vez. Então, lembrando, eu vou pegar o valor da peça, dividir pelo número de vezes que eu entendo que ela vai ser usada e eu vou perceber se essa peça está cara ou barata, se eu estou satisfeita ou não com o valor dessa peça, entendendo que eu pagaria ou não pagaria este preço para usar ela apenas uma vez. Refaçam esse cálculo com a última peça de roupa que vocês compraram nos últimos tempos e vejam se foi de verdade uma compra adequada. Vamos então pensar nas oportunidades que nós temos para trabalhar com gerenciamento de guarda-roupa. A gente pode trabalhar com gerenciamento de guarda-roupa na hora de fazer um closet clearing ou um closet audit. Vocês vão entrar no guarda-roupa da cliente e vão entender tudo aquilo que vai ou que fica. E aí vocês vão aplicar a teoria do você, o custo por uso, para entender se essa peça já se pagou, se ela pode ser descartada ou se ela ainda está em época de uso e se ela ainda já está com lucro no seu uso e ela realmente foi uma boa compra.
Montar os looks dos clientes pode sim ser uma atividade que você vai gostar de fazer. E não tem nada de errado em montar looks, contanto que você faça isso pensando nos objetivos e facilitando a vida do cliente. Esse é o propósito de montar looks. Montar cápsulas. Montar cápsulas é uma oportunidade para nós mostrarmos o nosso conhecimento e trazer versatilidade para o guarda-roupa da cliente. Ensinar princípios de coordenação de cores, coordenação de linhas, coordenação de estampas. Organizar o closet. Aqui, muitas vezes, vocês vão precisar de um treinamento específico sobre organização de closet, mas é um serviço que está vinculado ao gerenciamento de guarda-roupa. E quem sabe até trabalhar com mala, né? Ensinar a fazer uma mala de viagem, organizar uma mala de viagem de trabalho, viagem de lazer, de forma que vai conseguir ter, então, menos peças, menos volume e maior resultado. Quando nós falamos em coordenar cores, nós sabemos que nós vamos sim passar pela análise de cores quando vocês optarem por isso como uma ferramenta de trabalho. Mesmo que isso não seja ferramenta de trabalho, vocês vão poder ajudar na hora de coordenar cores a mostrar para o cliente como que as cores entre elas vão coordenar melhor, levando em consideração o estilo deles, seus objetivos pessoais e ainda se querem acentuar, balancear ou camuflar alguma coisa. Lembrem sempre que cores ajudam a rescindir e a expandir a imagem, ou seja, as cores frias dão a sensação de encolhimento, enquanto que as cores quentes expandem. Por que é importante entendermos as cores quentes versus as cores frias? Porque entre elas, as cores quentes vão coordenar melhor e as cores frias vão coordenar melhor. Se nós estivermos trabalhando com intensidade ou com valor, nós vamos buscar o valor escuro entre o valor escuro, o valor claro com o claro, as mais brilhantes com as mais brilhantes e as mais opacas com as mais opacas, e nós poderemos sim fazer um cruzamento de cores quentes e frias. Entendendo como funcionam as características das cores, nós vamos conseguir fazer o casamento entre elas para um guarda-roupa que faça mais sentido. Se nós formos trabalhar com cores complementares, a gente tem que lembrar que cores complementares vão funcionar melhor para pessoas de alto contraste, que têm um estilo dramático, que têm o objetivo de mostrar força e autoridade. Vamos ver então alguns exemplos na prática de como pode ser as cores complementares. A gente pode observar o contraste alto, aqui no caso do azul para o laranja na última imagem também, e do roxo para o amarelo. Chama muito atenção, é ousado, mostra que a pessoa está no seu espaço, que ela mostra que tem poder, ela se faz percebida como uma pessoa de força. As cores complementares divididas são aquelas que vão estar próximas das complementares, porque elas vão estar opostas, mas a gente vai pular a cor diretamente oposta e vai pegar as duas do lado para compor com a complementar direta. Então nós temos aquele triângulo, né? Se não me engano, isósceles, o triângulo que é o mais estreito na base, mais longo nas laterais, formando então a coordenação perfeita das cores na roda cromática. Isso ainda é para pessoas de alto contraste, com um estilo mais criativo e que tem sim um objetivo de alto impacto. Na prática, nós temos aqui um verde com amarelo e um fúcsia, um laranja com rosa e um verde petróleo, que vão sim ser de forte contraste, chamam a atenção, são vibrantes e ousados. As cores tríades e tetrádicas, elas são o quê? As tríades são realmente o triângulo aplicado na roda e a tetrádica é o retângulo aplicado no círculo cromático. São para pessoas de médio a alto contraste, que sim têm um estilo criativo e que gostam de coordenar mais cores, vão estar em cargos mais criativos, em funções mais criativas no trabalho, não estão em funções executivas. Elas têm o objetivo de descontrair, de alegrar e de quebrar paradigmas, quebrar padrões.
Nós vemos aqui duas formas, uma mais ousada, com cores realmente mais vibrantes, e uma mais suave, que traz até um pouco de elegância criativa para o visual. Tem contraste médio, né, e é alegre. As cores análogas são aquelas que estão diretamente ao lado no círculo cromático. A gente pode ver em todas as imagens que eu passei, essa coluna mostra quais são as cores que estão dentro de cada coordenação sugerida. A coordenação análoga, ela funciona bem para pessoas de baixo contraste, pessoas que têm o estilo natural ou tradicional romântico. São cargos sim criativos, mas em funções não executivas. Na prática, o que nós temos aqui, por exemplo, é uma calça verde com um marinho e um azul mais royal, um vermelho com um pink. Tem contraste de médio a baixo, a criatividade é mais elegante e é uma imagem mais acessível. As cores monocromáticas por si só já remetem à elegância. Elas são aquelas que no círculo cromático descem na mesma tira de cor, sem pegar qualquer influência da cor que está na lateral. Nós vamos ver isso caindo muito bem em pessoas de baixo contraste, com estilo romântico e muito bem em funções executivas. Vemos na prática aqui uma coordenação entre diferentes tons de bege e diferentes tons de cinza. Contraste baixo, muita elegância, tem um efeito calmante. Observação: nem sempre o estilo monocromático está remetido à elegância. Ele pode sim ter drama no estilo, e o drama vai vir por formas, o drama vai vir por elementos de design em exagero. Aqui nós temos alguns esquemas de cores. Então, no primeiro nós temos o tetrádico, que é um quadrado, onde a gente está trabalhando, então, duas não, uma sim, duas não, uma sim. Essas são as cores que nós vamos usar e essas são as possibilidades de variações. No tríade, nós temos então um triângulo e conforme a gente vai girando o triângulo, a gente vai pegando então as cores que vão estar coordenando entre elas. No tetrádico com o double split, a gente tem o quê? Um retângulo, então a gente vai pegar, vai falhar uma, vai ter duas cores, vai falhar três, vai ter duas cores, vai falhar uma. E aí nós temos as variações possíveis ali caindo para a direita. O split complementary, ele acaba tendo mais possibilidades de variação de cores. Nós vamos ter três cores, e aí nós vamos ter aquela base mais estreita, pulando uma no meio, pegando a reta lá de cima, na ponta mais longa do triângulo, e conforme nós vamos girando o triângulo, nós vamos ter mais diferenças entre as cores possíveis que nós vamos usar. Esse esquema de cores aqui vai funcionar sempre. Lembrem que isso é uma forma de coordenar as cores lisas, porém muitas roupas que são com estampa já vêm nessa coordenação. Então nós podemos observar se a quantidade de cores, a coordenação de cores da estampa que nós estamos oferecendo para o nosso cliente faz sentido com a sua coloração, com o seu estilo pessoal, com os seus objetivos de vida. O que são cápsulas? Cápsula é uma forma inteligente, né, de coordenar as roupas através de uma peça âncora. Então a gente vai ter uma peça central e vai escolher as peças que vão coordenar ao redor daquela. O perfil que gosta de cápsulas, ele varia bastante. Mas tem um perfil que não gosta de cápsulas, que é o criativo. O que faz muito sentido. Afinal de contas, o criativo não quer estar preso a regras, a diretrizes. Ele quer poder abrir o guarda-roupa e fazer o que ele tiver vontade naquele momento. Uma pessoa que pede para fazer o seu guarda-roupa e que tem o perfil criativo, dificilmente vai pedir que a gente monte looks. Ela vai querer que nós mostremos, sim, a comunicação através do que ela está vestindo. O como traduzir seus objetivos com cada peça que ela tem. Vamos ver algumas inspirações, então, para cápsulas. Como que é possível trabalhar com cápsulas? Pense no seguinte, quanto mais amplo o nosso tema, maior o número de peças que vai estar no nosso guarda-roupa. Quanto mais focado, menor o número de peças. Nós podemos fazer um guarda-roupa de cápsulas pensando em família de cores.
quero montar uma cápsula com marinho, com vermelho, com amarelo. E eu vou criar ao redor dessa cor. É possível fazer por estações. Eu posso fazer um guarda-roupa de outono, de primavera, de verão, de inverno, ou de atividades. Eu vou colocar todas as peças que trabalham dentro do espírito de trabalho, todas que trabalham dentro do espírito de lazer, e vou criar, então, cápsulas em cima delas. Em cima do estilo de vida. Então, eu vou levar em consideração cada atividade que é mais comum na vida do meu cliente. De acordo com o horário, eu posso fazer cápsulas de roupas que funcionam para o dia, para a noite, para um final de semana. Eu posso fazer cápsulas focadas apenas em viagem de trabalho, em viagem de lazer. E assim por diante. A cápsula vai ser criada de acordo com a necessidade do nosso cliente. Usando cápsulas, eu tenho que lembrar da estratégia que eu tenho por trás. O que eu desejo? Eu desejo uma imagem mais formal ou uma imagem mais informal? E para isso eu vou sempre pensar em cor, estilo, tecido e linha. Quais são as cores que eu estou trabalhando? Quais são os estilos que eu estou oportunizando para o meu cliente? Quais são os tecidos que eu estou usando para trazer essa comunicação? E por fim, que tipo de linhas ele precisa? Se eu estiver trabalhando... Se forem cores escuras, vamos lembrar que está sendo mais formal. As claras são mais informais. Os ternos, eles são ternos que são peças que vão remeter a algo mais formal. Peças separadas são mais informais. Tecidos mais firmes, eles são mais formais, enquanto que os mais fluidos, mais leves, mais soltos são informais. As linhas retas são formais e as linhas curvas são mais informais. Entendendo o objetivo do cliente, eu vou conseguir usar essas ferramentas para entregar para ele uma imagem adequada. Vamos imaginar algumas cápsulas possíveis aqui. Nós vamos ter então sempre uma peça âncora. Nesse caso, as peças âncoras estão lá em cima. É o conjunto de peças que eu tenho. Como que eu vou coordená-las? Eu posso pegar a peça número 1 com a peça número 6 com a peça número 9. Eu posso pegar a peça número 5 com um calçado e a peça número 9. Eu vou pegar o vestido, que é número 8, jogar com um calçado. Vestidos são mais complicados de fazer cápsulas, de coordenar peças junto. Normalmente a gente vai conseguir jogar ou uma jaqueta, ou um casaco mais longo, às vezes um colete. E assim por diante. Eu vou sempre utilizar as mesmas peças para fazer as nossas cápsulas e ter variações do mesmo. Vamos ver uma possível cápsula de trabalho aqui. Eu tenho 2 calças, eu tenho 2 camisas, 3 calças na verdade, 2 saias, um blazer, um trench coat, um vestido, um pullover e muitos acessórios. Os acessórios são sempre uma forma de trazer diferença para a mesma roupa. Às vezes, a roupa vai do dia para a noite, mudando apenas o sapato, o par de brincos e a bolsa. Uma cápsula de verão. A gente pode ver aqui que essas blusas todas coordenam com todas as calças e com todas as saias. Mesmo que eu queira jogar, por exemplo, uma padronagem de estampa em cima de uma calça com estampa, por ser verão, imaginando um clima mais praiano, a gente acaba permitindo alguma brincadeira, alguma diferençazinha para que o nosso cliente tenha, então, um momento mais descontraído na sua imagem. Uma cápsula de outono. Vocês podem ver que eu vou ter aqui, nas 3 imagens, todas as peças repetidas, apenas trocando entre elas qual blusa com qual calça, com qual echarpe e com qual sapato. Uma cápsula de inverno. Aqui nós temos várias blusas, poucas calças e coordenando com sapato e com echarpes. Uma cápsula à noite, onde eu tenho peças coringa que vão poder ser compartilhadas entre elas. Então, uma blusinha de regata de seda com a saia com brilho, ou com uma calça jeans, ou com uma calça mais social, com um salto alto. São peças que vão trabalhar dentro da mesma história, do mesmo objetivo.
A tendência do minimalismo é muito grande. A gente tem que perceber qual é o perfil do cliente que vai usar essas peças mais minimalistas. E tem que sim ter um conhecimento muito grande, lembrando que, para o cliente que gosta das peças mais minimalistas, uma cápsula mais minimalista, a gente vai acabar trabalhando muito mais com acessórios, muito menos com estampas e texturas, para que as peças possam ser coordenadas entre elas. Então acaba que o visual ele é mais básico e objetivo. Essa cápsula minimalista vai ter muito mais sentido com pessoas do perfil tradicional, pode ser elegante, quem sabe o próprio esportivo, mas o criativo não vai gostar. O dramático vai ter peças com cores muito ousadas e podem não coordenar entre elas. Já o romântico vai precisar de muita estampa, então acaba tendo uma dificuldade de ficar só nas cores lisas. Porém, é sim possível de trabalhar uma cápsula minimalista, independente do perfil do cliente, em termos de personalidade no vestir. A personalidade no vestir acaba sendo o que vai nos ajudar a entender se ele vai querer isso ou não. Porém, para cada uma delas, a gente vai conseguir ajustar de alguma forma. O criativo, sim, é o mais desafiador nesse sentido. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das consequências. A hora que a gente escolhe o guarda-roupa do cliente, ele tem que dar a palavra final, porque ele tem que saber o que vai acontecer a partir daquele momento quando ele estiver optando pelas roupas que ele acabou comprando, pela coordenação que a gente está sugerindo. Nós não podemos assumir e querer que o cliente faça o que nós desejamos, porque a consequência é de quem toma essa decisão. E a consequência tem que ser nossa quanto às nossas sugestões para o cliente, mas o aval final é dele. Ele é quem dá. Muito obrigada.